Graças a Deus ela tem uma cabeça ótima, Cléo. Você? Até pela Glória e pelo Orlando, quer dizer, a Cléo. Prepare-se, porque o vídeo de hoje promete causar um verdadeiro rebuliço no mundo das celebridades. Aos 71 anos, Fábio Júnior, um dos maiores galãs e ídolos românticos do Brasil, finalmente decidiu abrir o jogo e admitir algo que, por décadas, ficou envolto em mistério, boatos e contradições. Depois de anos evitando perguntas e fugindo de polêmicas, o cantor e ator surpreendeu a todos com uma revelação que ninguém esperava, mas que muitos já suspeitavam. E o mais impressionante é que essa confissão pode mudar completamente a forma como o público enxerga sua trajetória, suas relações e até mesmo sua imagem construída ao longo de meio século de carreira. Estamos falando de um artista que já viveu amores intensos, casamentos conturbados, desentendimentos públicos e até acusações que abalaram sua reputação. Desde suas turbulentas relações com famosas, até as histórias que envolvem bastidores da televisão, ciúmes, traições e confissões nunca antes contadas, Fábio Júnior parece ter decidido, de uma vez por todas, revelar o que realmente aconteceu. O que o motivou a falar agora, depois de tantos anos de silêncio? O que há por trás dessa atitude inesperada? E será que essa confissão vai colocar fim aos rumores ou reacender velhas feridas do passado? Fique comigo até o final, porque a última revelação deste vídeo é simplesmente chocante e promete te deixar sem palavras. Antes de continuarmos, já aproveita para deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos e nos ajude a trazer histórias exclusivas e revelações que poucos têm coragem de contar. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, use o recurso Super Thanks aqui embaixo. Qualquer contribuição faz uma enorme diferença para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Mas se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu na história de hoje. Agora, prepare-se, porque o que Fábio Júnior admitiu aos 71 anos vai te deixar completamente impactado. Desde muito cedo, Fábio Correia Airosa Galvão, que o Brasil conheceria mais tarde como Fábio Júnior, demonstrava que tinha algo diferente, uma inquietação artística que não se encaixava na rotina simples da infância em São Paulo. Nascido em 21 de novembro de 1953, ele cresceu em um lar humilde, onde a música era refúgio e sonho ao mesmo tempo. Enquanto muitas crianças sonhavam em ser jogadores de futebol ou médicos, o pequeno Fábio se via encantado pelos sons que saíam do rádio da sala. Aqueles acordes românticos e vozes intensas pareciam conversar diretamente com ele, plantando uma semente que mudaria o curso de sua vida. Ainda jovem, enfrentou a ausência de estabilidade financeira, algo que o marcou profundamente e mais tarde influenciaria sua visão sobre fama, amor e sucesso. A música se tornou seu escape, sua forma de gritar para o mundo que ele queria mais. No fim dos anos 60, começou a cantar em bailes, pequenas festas e programas de calouros. O público já percebia o magnetismo daquele garoto, mas poucos imaginavam que ele carregava uma mistura perigosa de timidez e ousadia. Quando adotou o pseudônimo Mark Davis, muitos acreditaram que se tratava de um cantor estrangeiro e a estratégia funcionou. A música Don't Let Me Cry foi um sucesso local e abriu as portas para sua carreira nacional. Mas o curioso é que, mesmo nessa época, Fábio já demonstrava o que seria uma constante em sua vida, o desejo de se reinventar. Nunca se contentava com pouco. Mudava de estilo, de nome, de visual, tentando encontrar uma identidade que refletisse o turbilhão de emoções que vivia internamente. Nos bastidores, enfrentava a pressão da indústria fonográfica, a dificuldade de ser levado a sério e a desconfiança de quem o via apenas como mais um cantor bonitinho. Mas ele tinha um talento real e uma fome de palco incontrolável. Ainda na juventude, fez testes para a televisão, atuou em pequenas participações e começou a entender que sua arte não se limitava à música. Ele queria ser completo, cantor, ator, intérprete e personagem de sua própria história. O destino, no entanto, não seria generoso de imediato. Passou por rejeições, críticas e momentos de frustração, mas cada tropeço parecia fortalecê-lo. Fábio Júnior aprendeu cedo que o sucesso não é apenas talento, mas resistência. Com carisma natural, voz aveludada e olhar intenso, ele conquistou o público feminino e chamou a atenção de produtores que viam nele um novo tipo de artista. Alguém que unia sensualidade e vulnerabilidade, força e doçura. Ainda assim,
Por trás dos sorrisos havia insegurança. Ele mesmo já revelou em entrevistas que, nessa fase, viveu intensamente, mas sem entender quem realmente era. Buscava reconhecimento, mas também fugia de si mesmo. Talvez por isso sua trajetória tenha sido tão marcada por altos e baixos, amores e rompimentos, vitórias e arrependimentos. Era o início de uma jornada que o transformaria em um dos nomes mais amados e também mais controversos da música brasileira. Fábio Júnior não era apenas um cantor, era um homem tentando se descobrir no palco da própria vida. Quando o nome Fábio Júnior finalmente começou a ecoar pelo Brasil, já não havia como voltar atrás. A década de 1970 marcava o início de uma nova era na música e na televisão, e Fábio soube entrar nesse cenário com a combinação perfeita de carisma, talento e mistério. Ele não era apenas mais um cantor romântico, era o retrato vivo do desejo, do drama e da paixão que o público ansiava ver nas telas e ouvir nas canções. Seu visual de galã, o cabelo impecável, o sorriso sedutor e o olhar profundo tornaram-se sua marca registrada. Nos bastidores, muitos diziam que ele sabia o poder que tinha sobre as pessoas e usava isso a seu favor. Mas o sucesso veio acompanhado de um preço alto. A fama o transformou em um ídolo, mas também em um alvo constante de especulações. Fábio Júnior vivia uma vida de luxo e atenção, mas por trás das câmeras enfrentava o vazio de quem se vê preso a uma imagem construída para agradar. Ele se tornará o símbolo do amor idealizado, mas na vida real, suas relações eram marcadas por intensidade e ruptura. As novelas o projetaram ainda mais. Em produções como Cabocla, Roque Santeiro e Louco Amor, ele mostrou que podia ser mais que um cantor, podia ser um ator completo, capaz de transmitir emoção apenas com um olhar. A televisão o transformou em fenômeno nacional. Mulheres suspiravam, homens o admiravam ou o invejavam, e a imprensa não o deixava em paz. Era o tempo das grandes celebridades românticas, e Fábio parecia viver um conto de fadas sob holofotes. Mas a verdade era outra. Nos bastidores, ele lutava contra a pressão da fama, o cansaço emocional e as críticas que questionavam sua autenticidade. Alguns o chamavam de fabricado, outros diziam que seu sucesso era apenas aparência. Fábio, no entanto, tinha algo que poucos percebiam: uma alma inquieta e uma vontade enorme de ser verdadeiro, mesmo que isso custasse sua imagem perfeita. Ele já declarou em entrevistas que muitas vezes se sentia sufocado pelo personagem que o público esperava que ele fosse. A fama trouxe dinheiro, aplausos e sucesso, mas também solidão e dúvidas. Havia dias em que ele chegava a se perguntar se era amado pelo que realmente era, ou apenas pela figura idealizada que o Brasil via nas capas de revistas. Foi também nesse período que começaram as polêmicas. As histórias de bastidores, as paixões proibidas, os rumores de infidelidade e as discussões acaloradas em gravações começaram a alimentar um mito em torno de Fábio Júnior, o homem irresistível, mas emocionalmente indomável. Ele mesmo admitiu, anos depois, que não estava preparado para lidar com a dimensão de sua fama. Eu achava que podia viver tudo, amar todos e continuar o mesmo, confessou em uma entrevista. Mas o preço foi alto. As relações começaram a ruir, a imprensa se tornava mais invasiva, e ele sentia cada vez mais que estava perdendo o controle de sua própria narrativa. Ainda assim, sua carreira musical seguia em ascensão. Suas canções dominavam as rádios, e ele era presença constante nos programas de maior audiência do país. Fábio Júnior já não era apenas um cantor, era um fenômeno cultural. Mas quanto mais o sucesso crescia, mais o homem por trás do mito se sentia preso. Era como se o artista tivesse criado uma versão de si mesmo que o público amava, mas que ele já não reconhecia no espelho. E foi essa dualidade, essa luta interna entre o Fábio Júnior do palco e o Fábio Galvão da vida real, que marcaria para sempre sua trajetória. A imagem de galã romântico lhe deu tudo o que ele sonhou, mas também roubou algo essencial: a liberdade de ser apenas ele mesmo. Poucos artistas na história do Brasil tiveram uma vida amorosa tão exposta, comentada e julgada quanto Fábio Júnior. A cada novo relacionamento, ele parecia desafiar a ideia de que o amor verdadeiro acontece apenas uma vez. Com seu jeito intenso, apaixonado e impulsivo, ele mergulhava de corpo e alma em cada relação, como se fosse a primeira e a última.
Mas esse mesmo fogo que o fazia amar também era o que, muitas vezes, consumia tudo à sua volta. Foram 7 casamentos, 7 capítulos de uma história marcada por paixões avassaladoras, separações traumáticas e reconciliações inesperadas. Entre suas parceiras estiveram nomes que marcaram a televisão e a música brasileira, como Glória Pires, Guilhermina Guinle, Mari Alexandre, Patrícia de Sábrite e Teresa Fidalgo. Cada uma delas representou uma fase diferente da vida do cantor, e cada uma deixou marcas profundas. Sua união com Glória Pires, por exemplo, foi uma das mais emblemáticas. Os dois formavam o casal dos sonhos da televisão brasileira. Jovens, bonitos, talentosos e apaixonados. Dessa relação nasceu Cléo Pires, que herdou o carisma e o olhar enigmático do pai. No entanto, os bastidores dessa história estavam longe de ser perfeitos. Fábio já revelou que a fama e o excesso de trabalho o afastaram da família e que o peso da exposição destruiu a tranquilidade do lar. Quando o casamento chegou ao fim, o público não entendeu. Parecia impossível que aquele casal tão adorado não tivesse resistido. Mas Fábio sempre foi sincero sobre sua natureza. Eu não sei amar pela metade, disse certa vez. Quando acaba, acaba mesmo. E eu preciso seguir. Essa busca incessante pelo amor perfeito se repetiu em todos os seus casamentos. Cada novo relacionamento vinha acompanhado de promessas de mudança, de maturidade, de paz. Mas com o tempo, a mesma intensidade que o tornava apaixonante também gerava atritos. Ele vivia o amor como quem vive uma música, sentia cada verso, cada nota, com uma emoção quase dolorosa. E, como suas canções, seus relacionamentos sempre tinham um final dramático. Em entrevistas, o cantor admitiu que não foi um homem fácil de conviver. Ciumento, impulsivo e muitas vezes dominado pelo ego artístico, ele reconheceu que a fama lhe deu poder demais e que isso fez cometer erros que o acompanharam por décadas. Não foram poucas as vezes em que o nome de Fábio Júnior esteve nas manchetes por brigas conjugais, separações relâmpago ou novos casamentos inesperados. A imprensa o transformou em uma espécie de Dom Juan brasileiro, um homem que não sabia viver sem amor e, ao mesmo tempo, não sabia mantê-lo. Apesar disso, Fábio nunca se envergonhou de sua trajetória. Ele sempre defendeu que o amor deve ser vivido com intensidade, mesmo que doa, mesmo que acabe. Disse em uma entrevista que cada mulher que passou pela minha vida me ensinou algo sobre mim mesmo. E é talvez essa sinceridade, essa vulnerabilidade, que o torna tão humano aos olhos do público. O tempo passou, e os amores foram ficando no passado, mas as memórias permanecem vivas nas músicas que ele escreveu e nas histórias que o cercam. Aos 71 anos, ele olha para trás sem arrependimentos profundos, mas com a consciência de que poderia ter sido um homem mais presente, mais equilibrado. Eu amei demais, e às vezes isso é o que mais machuca, confessou. Hoje, ao falar sobre seus relacionamentos, ele o faz com uma mistura de carinho e melancolia, como quem finalmente entendeu que o amor não se prova com intensidade, mas com constância. Fábio Júnior, o homem dos 7 casamentos, talvez tenha passado a vida tentando encontrar, fora de si, o amor que sempre buscava dentro. Fábio Júnior sempre foi muito mais do que um simples cantor romântico ou galã de televisão. Ele se tornou um verdadeiro enigma para o público, alguém capaz de fascinar com sua música e, ao mesmo tempo, de chocar com suas declarações. Ao longo de sua carreira, nunca fugiu de perguntas indiscretas, polêmicas ou questões íntimas, mesmo quando sabia que a resposta poderia provocar controvérsia. Desde o início, sua vida pessoal foi palco de rumores e especulações, e ele sabia disso. Mas, ao invés de se esquivar, muitas vezes preferiu confrontar os questionamentos, deixando escapar verdades que poucos teriam coragem de admitir. Entre as polêmicas mais comentadas estão suas declarações sobre amor e relacionamentos. Em diversas entrevistas, chegou a afirmar que amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo é humano, uma frase que dividiu fãs, jornalistas e críticos. Essa honestidade brutal, embora chocante para alguns, revelava um homem consciente de suas falhas e complexidades, disposto a assumir que sua vida emocional nunca foi linear. Além disso, o cantor não poupou críticas à própria fama e ao impacto que ela teve em suas relações. Confessou publicamente que muitas vezes priorizou a carreira em detrimento da família e que a exposição constante o afastou de seus filhos.
algo que por anos alimentou rumores sobre distanciamentos e desentendimentos. Sua relação com Cleo Pires, filha de seu casamento com Glória Pires, foi um dos pontos mais sensíveis dessa trajetória. Durante décadas, a imprensa especulou sobre um possível afastamento, e só recentemente, Fábio admitiu que sua ausência em momentos importantes da vida dela foi fruto de imaturidade e escolhas equivocadas, algo que muitos fãs não esperavam ouvir. Além das declarações sobre família e amor, Fábio Júnior também revelou momentos sombrios de sua vida pessoal, incluindo crises de depressão, vícios e períodos de solidão profunda. Em entrevistas, confessou ter se sentido perdido, desorientado, e que muitas vezes a fama apenas aumentava a pressão e a sensação de isolamento. Ele disse que, em determinados momentos, teve que se afastar de tudo para se reencontrar, algo que poucos artistas têm coragem de admitir publicamente. Mas talvez a maior surpresa de todas tenha sido sua recente confissão, aos 71 anos, sobre os erros do passado e a vulnerabilidade que sempre escondeu atrás do charme e das canções românticas. Fábio Júnior admitiu que, apesar de toda a imagem de galã, sempre se sentiu frágil, inseguro e, por vezes, incapaz de lidar com suas próprias emoções. Essa revelação impactou fãs e a mídia, mostrando que o homem por trás das canções que embalaram gerações era, na verdade, um ser humano complexo, cheio de arrependimentos, mas também de sabedoria adquirida ao longo de décadas. Ao longo de sua carreira, suas declarações polêmicas nunca foram meras provocations. Elas sempre refletiram sua busca por autenticidade e compreensão, revelando o lado oculto de uma vida que parecia perfeita aos olhos de todos. Fábio Júnior, portanto, se tornou não apenas um ícone da música e da televisão, mas também um exemplo de transparência emocional, alguém que não tem medo de enfrentar o passado, expor fragilidades e ensinar que fama, talento e sucesso não são sinônimos de felicidade plena. Suas palavras continuam reverberando, lembrando-nos que mesmo os maiores galãs têm segredos, arrependimentos e verdades que só vêm à tona com o tempo e a coragem de admitir o que todos, de alguma forma, sempre suspeitaram. Apesar de todo o brilho das luzes e do glamour que cercaram sua carreira, Fábio Júnior enfrentou momentos de extrema dificuldade que poucos conhecem, episódios que revelam um lado mais humano e vulnerável do artista. A fama precoce, o sucesso estrondoso e a pressão constante de estar sempre à altura das expectativas do público e da imprensa cobraram um preço emocional altíssimo. Nos bastidores das novelas, shows e entrevistas, Fábio lutava contra o peso de sua própria imagem de galã romântico, uma figura construída para encantar e emocionar, mas que muitas vezes o aprisionava em uma persona que não refletia completamente quem ele era. Essa tensão entre o homem real e o personagem público resultou em períodos de solidão profunda, em que o cantor chegou a se sentir isolado, mesmo cercado por fãs, amigos e colegas de trabalho. Fábio Júnior já revelou em entrevistas que, em alguns momentos, buscou respostas em retiros espirituais, meditação e terapias, tentando lidar com crises existenciais e com uma sensação constante de vazio. Ele se afastava de tudo e de todos, refletindo sobre erros do passado, decisões precipitadas e o preço de viver sob os holofotes. Paralelamente, enfrentou dificuldades financeiras em certas fases, resultado de investimentos mal planejados, gastos excessivos e a instabilidade natural da carreira artística. Essas situações o ensinaram lições valiosas sobre responsabilidade, prioridades e a necessidade de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Além das questões econômicas e emocionais, Fábio também passou por perdas e rompimentos que marcaram sua vida de forma definitiva. A distância de alguns filhos em certos períodos, separações conturbadas e relações interrompidas abruptamente contribuíram para um sentimento de solidão que se tornou quase constante. No entanto, é justamente nesse contexto de desafios que surgiram seus momentos de recomeço, mostrando sua capacidade de resiliência. Cada revés foi transformado em aprendizado e motivação para se reconstruir, seja em termos pessoais, familiares ou profissionais. Ele voltou a se aproximar dos filhos, reconstruiu amizades e refez sua relação com fãs, criando um novo capítulo em sua trajetória de vida. Nos últimos anos, Fábio Júnior tem mostrado uma versão mais tranquila de si mesmo, alguém que aprendeu a lidar com a fama, a lidar com o tempo e com as próprias fragilidades, valorizando cada instante e cada relacionamento. Essa fase de recomeço também inclui uma aproximação com a espiritualidade, onde encontrou respostas para dúvidas antigas, paz interior e compreensão sobre erros passados.
O que antes eram feridas profundas e momentos de desespero hoje se transformaram em histórias de superação, resiliência e aprendizado. Fábio Júnior, que viveu intensamente cada etapa da vida, demonstra que os momentos difíceis não apenas testam a força de uma pessoa, mas também moldam o caráter, revelam a profundidade emocional e preparam o caminho para novas conquistas. Entre altos e baixos, solidão e reconciliações, ele conseguiu transformar dores em experiências de crescimento, mostrando ao público que o verdadeiro legado de uma vida não se mede apenas por sucessos e aplausos, mas também pela capacidade de se reerguer, se redescobrir e finalmente viver em harmonia consigo mesmo, sem medo de enfrentar o passado e assumir publicamente aquilo que todos sempre suspeitaram. Hoje, aos 71 anos, Fábio Júnior se apresenta de forma diferente do ícone romântico que marcou gerações. O homem que por décadas encantou o Brasil com sua voz aveludada, sua presença marcante e seus olhos intensos agora revelam uma maturidade rara, fruto de uma vida cheia de conquistas, erros, amores e aprendizados. Ele vive uma fase de introspecção e reflexão, onde o sucesso e a fama continuam presentes, mas não mais dominam sua existência. O artista se mostra mais consciente de suas escolhas, mais centrado em sua própria essência e menos preocupado em atender às expectativas externas. A vida pessoal, que sempre foi palco de polêmicas e especulações, agora é marcada por estabilidade e aproximação com aqueles que mais ama. Fábio Júnior reconstruiu suas relações familiares, reconectando-se com filhos de relacionamentos passados e cultivando um vínculo mais próximo com Cléo Pires, que por anos foi alvo de rumores sobre distanciamento. Ele assumiu publicamente suas falhas como pai, admitindo que nem sempre esteve presente como deveria, mas buscando corrigir os erros do passado e valorizar os laços que realmente importam. Profissionalmente, embora não esteja mais no centro da mídia como nos anos de auge, continua ativo e relevante. Suas músicas ainda tocam nas rádios, e suas apresentações mantêm a mesma emoção de décadas atrás, agora com uma maturidade que só o tempo pode oferecer. Mais do que isso, Fábio Júnior tornou-se um exemplo de vulnerabilidade corajosa. Aos 71 anos, ele finalmente fez uma confissão que muitos suspeitavam. Revelou que sempre carregou consigo sentimentos de solidão, insegurança e arrependimento, mas que essas experiências moldaram quem ele é hoje. Ele admitiu que, por trás do galã romântico, existia um homem que muitas vezes se sentiu perdido, que errou, amou demais e sofreu pelas escolhas que fez. Essa revelação emocionou fãs de todas as gerações, pois mostrou que a vida de um ídolo não é feita apenas de glamour, sucesso e romances arrebatadores, mas também de desafios internos, aprendizados e coragem para enfrentar a própria história. Atualmente, Fábio Júnior mantém uma rotina mais tranquila, ao lado da esposa Fernanda Pascucci, com quem compartilha amor e companheirismo, e se dedica a momentos simples, longe da pressão do estrelato. Ele também se envolve em projetos musicais seletivos, participações especiais e atividades que permitam equilibrar vida pessoal e profissional. Mais do que o artista que conquistou corações com canções de amor, ele se tornou um símbolo de resiliência, honestidade e autenticidade. Alguém que não tem medo de mostrar suas imperfeições, seus erros e sua evolução ao longo do tempo. O legado de Fábio Júnior vai muito além das músicas que embalaram romances e corações partidos. Ele está na sua capacidade de se reinventar, de aprender com os próprios erros, de se reconciliar com o passado e de compartilhar, finalmente, suas verdades mais profundas com o público. Essa última revelação, feita aos 71 anos, não apenas confirma tudo o que muitos já suspeitavam sobre sua vida íntima, mas também reforça a imagem de um homem que enfrentou a fama, o amor, a solidão e os próprios demônios com coragem e autenticidade, transformando-se em um exemplo inspirador de humanidade, aprendizado e legado duradouro para todos que o acompanham. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, revelando todos os detalhes sobre a vida de Fábio Júnior e, finalmente, a confissão que aos 71 anos ele fez e que todos nós já suspeitávamos, deixando fãs e seguidores impactados. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda o YouTube a entender que você quer mais vídeos como este, além de apoiar diretamente nosso trabalho para continuarmos trazendo histórias exclusivas e cheias de polêmica. Queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história, quais revelações você não esperava e o que achou da vida e trajetória de Fábio Júnior. E para fechar com chave de ouro, não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora,
porque ele é ainda mais interessante e apaixonante que este, cheio de revelações e detalhes que vão prender a sua atenção do início ao fim.